Tem tanta gente preocupada, Luquinha, mas tanta gente preocupada, e é comum a gente ficar preocupado numa situação que a gente não conhece, né? Com a questão da Covid-19. Fala um número aí para o pessoal de casa. Teve um levantamento, gente, que fizeram realizado pelo Ministério da Saúde, que mostrou que 40% dos brasileiros com coronavírus têm distúrbios do sono. E quem não foi contaminado tem a tal da preocupação, fica preocupado em pegar o que a gente faz? Distúrbios do sono e coronavírus. A gente vai até São Paulo tirar as dúvidas com ela. A gente está conhecendo ela também juntinho com você. Ela que é médica neurologista, a doutora Ana Paula Penha Dias. Muito obrigada, doutora Ana, por estar conosco aqui, viu? Olá, Sol, Lucas, todo o pessoal do Falando Nisso, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está amando. Doutora, tem uma enquete no Instagram, né, Luquinha? Tem sim, você de casa participa pelo @Falando Nisso Band, já curte nossa foto com a doutora e corre aqui nos stories para participar com a gente e responder as perguntinhas, claro. Você tem dormido mal? 65% diz que sim, Sol. E sabe da relação da Covid-19 com o distúrbio do sono? 72% nem imagina se tem ou não. Dúvidas então sobre sono e Covid-19, você pode mandar nessa caixinha de perguntas pelo Instagram. Exatamente. E a primeira pergunta que eu tenho dúvida, e é uma pergunta que eu vi também no nosso Instagram, é em relação, todo mundo fala que para a gente estar bem, né, tentar aí evitar a contaminação da Covid-19, a imunidade tem que estar com tudo em cima. Você tem que estar com a imunidade legal. Aí eu faço essa pergunta: dormir mal pode prejudicar a nossa imunidade, doutora? Sim, Sol, super importante a sua pergunta nesse contexto que a gente está vivendo, né? Porque durante o sono ocorrem várias alterações no nosso corpo, biológicas, né, e físicas, funcionais, onde, por exemplo, vários hormônios são liberados, onde o nosso sistema imunológico ele fica mais aí fortalecido, mais ele ganha robustez, né? Então todas as várias reações químicas que são necessárias para a nossa imunidade, elas ocorrem durante o sono, tá? Então, além de, claro, uma noite mal dormida vai interferir no humor, vai interferir na ansiedade. Então, falando especificamente da imunidade, a gente pode afirmar, sim, que noites mal dormidas, claro, não uma, duas, mas cronicamente, né, noites mal dormidas, isso sim vai afetar a tua imunidade, vai aumentar a quantidade de cortisol e vai aumentar a quantidade de estresse no teu corpo, diminuindo o teu sistema imunológico. E nesse momento o que a gente menos quer é o nosso sistema imunológico enfraquecido, né? Exatamente. Olha como é importante dormir bem, Luquinha. Com certeza. Tem uma perguntinha agora também que a gente recebeu por vídeo. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinhas, doutora. Boa tarde. Sou Maria de Fátima. Olha, o meu sono já é ruim por natureza, que eu tenho barulho muito forte no ouvido e, sabe, qualquer coisinha eu já desperto. Então, eu gostaria de saber se por causa dessa pandemia, que a gente fica meio preocupado, pode estar afetando um pouquinho mais? Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos vocês. Um beijo. Beijo. Olá, Maria, é um prazer responder a tua pergunta. Sim, muita gente já tinha distúrbio de sono, né? Distúrbio de sono é uma questão médica, neurológica e psiquiátrica extremamente comum, né? É muito comum a gente conhecer alguém que não dorme bem ou que faz uso de medicação para dormir. E durante a pandemia, durante a quarentena, o isolamento social, a gente tem observado, sim, inúmeros estudos aí ao redor do mundo mostrando um aumento do índice de noites mal dormidas, né? E isso, então, quer dizer, a pessoa que já tinha uma certa dificuldade nesse momento, tanto pela falta de rotina, quanto pela preocupação excessiva, tanto em se contaminar, a preocupação que algum ente querido possa ficar doente, mas também a preocupação com a coisa econômica, né? Que é uma grande preocupação para todo mundo. Ok, então. Doutora, a senhora está cheia de fã aí na capital, hein? O Reinaldo. O Reinaldo diz, essa é ótima. Ricardo Moreira dando os parabéns aí pelo seu trabalho. Muito carinho de São Paulo aqui, viu, Luquinha? Que bom. Obrigada. A doutora já responde mais perguntinhas pra gente, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação.
Estamos de volta pensando sobre a qualidade do nosso sono. A gente sabe que nessa pandemia, muitas vezes a ansiedade pode estar atrapalhando você na hora de dormir, ou seu sono não está muito bacana. Quem está ajudando a gente? Ela está lá em São Paulo, Luquinha, mas está aqui com a gente também. Ela que é neurologista, a doutora Ana Paula Penha Dias. Você tem dormido pior nessa época? Graças a Deus não, só. Capotando. Eu só estou comendo um pouquinho mais. Mas dormir, eu estou dormindo bem. Por falar em comer, deixa eu aproveitar a dica aí. Comer antes de dormir, pode, doutora? Olha, o recomendado é que a gente coma até 2 horas antes de ir para a cama, porque quando a gente se alimenta muito em cima da hora de dormir, esse processo de digestão, independente do que você come, vai te atrapalhar no sono, na liberação de melatonina e tal. Então, o ideal é comer 2 horas antes, quer dizer, 2 horas antes de dormir, não comer mais nada, tá? E é importante falar que o café, a cafeína, então o café preto, chá preto, refrigerante de cola, até 3, 4 horas da tarde só, depois nada mais. Ok, então. Você vê, gente, quem toma esse negócio de cola aí, né? Cuidado, viu? As colas. Porque senão não vai fazer bem, não. Olha, o Júlio César quer perguntar e quer conversar com a gente, doutora, sobre os medicamentos para dormir, se o uso deles a longo prazo pode prejudicar. Ele pergunta quais e fica difícil a gente comentar aqui, viu, Júlio? Mas quando também a pessoa pode parar, ele até comenta que falam que faz mal, aí que prejudica a coordenação motora. Mas também, às vezes, não dá para saber se a pessoa está sendo afetada ou não, doutora. Como que a gente pode instruir ele? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é muito importante que ninguém faça medicação, uso de medicação por conta própria. Quer dizer, a automedicação, ela deveria ser proibida para qualquer coisa, né? Até uma simples dor de cabeça, eu costumo falar para os meus pacientes, para quem me acompanha, que um simples analgésico para dor de cabeça, dependendo da frequência que você usa, pode se tornar aí um problema, né? A gente pode ter um efeito rebote e a longo prazo piorar a dor de cabeça. Mas hoje vamos falar sobre o sono. Então, tem muita gente que consegue de maneira clandestina, porque esses remédios todos precisam de receita para serem comprados, né? Então, quais seriam eles? Os benzodiazepínicos, né? Diazepam, clonazepam, alprazolam, todos os ANS, né? Os indutores de sono, como o Zolpidem e outros que estão entrando no mercado, e os antidepressivos, de maneira geral. Tem aí os hipnóticos, os antipsicóticos, mas aí são coisas muito específicas. Então, essas medicações todas, elas precisam de um acompanhamento médico. Você não deve fazer uso crônico por conta própria, em hipótese alguma, porque podem sim, a longo prazo, causar problemas de saúde. E isso daí é o médico que vai direcionar. Cada pessoa é uma pessoa, né, Luquinha? Pois é. Exatamente. Doutora, tem a perguntinha da Carla pra gente agora. Olá, tudo bem? Eu me chamo Carla Clarinda, sou da cidade de Jacareí e tenho sim uma dúvida sobre sono. A pessoa que ela tá fora de forma, ou seja, ela tá um pouquinho gordinha, ela tem uma tendência maior para roncar? Agradeço aí por vocês tirarem essas dúvidas. Um abraço. O ronco, doutora. Sim, oi Carla, realmente você tem razão. A obesidade, ela tá ligada a um aumento aí do ronco e daquilo que a gente chama de síndrome da apneia do sono, né? Então ocorre aí com a obesidade, né? O excesso de gordura, ocorre alterações anatômicas e na hora que a cabeça está na posição deitada para dormir, ocorre ali uma alteração da região da faringe, laringe, glote, que causa o ronco e causa também a apneia do sono, tá? Então, se você está acima do peso, é super importante que aí a figurinha está mostrando para a gente exatamente. Então, se você está acima do peso, é super importante que você fique de olho no seu sono, mas principalmente que você esteja aí disposto a perder peso, né? Lembrando que a obesidade, gente, ela vai ser prejudicial a uma série de coisas, né? A obesidade, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, colesterol, AVC, infarto, e também aí nessa questão da pandemia, que é o nosso o cenário atual, tem relatos de que os pacientes jovens que evoluíram mal em relação ao Covid, em sua maioria eles eram obesos, tá? Então, a obesidade
obesidade hoje a gente sabe que é um grande fator de risco para o Covid. E a Regina quer saber sobre isso também, porque o que acontece com ela? Ela disse, é Sônia Regina, né? Ela disse que tem um sono agitado por si só mesmo, sempre foi, mas com essa situação piorou, que ela está perdendo o sono, levanta de madrugada, fica pensando que está com febre, dor no corpo, dor de cabeça, ou seja, resumindo, ela pensa que está com Covid-19. Então ela quer saber se tem que tomar algum calmante para isso, qual que é o tipo de ajuda que ela busca. Legal. Lucas, essa pergunta ela é super importante da gente esclarecer, porque vai ter muita gente aqui que vai se reconhecer nessa resposta, tá? É assim, isso a gente chama de somatização. Quando a gente pensa muito sobre algo ou tem um medo muito grande de algo, é comum que a gente sinta no nosso corpo essas reações. Tá? Então, não tem sido raro, quer dizer, tem sido comum as pessoas falando que estão se sentindo, hoje eu tô com dor no corpo, então acho que é o Covid, dor de cabeça, eu tô com uma sensação de febre, né? E às vezes é o frio, às vezes a pessoa tá coberta à noite, o próprio edredom, a pessoa acha que tá com a temperatura mais alta. Então, tem sido comum a falta de ar, né? Que é pela ansiedade, muitas vezes, né? A ansiedade da falta de ar e a pessoa achar que aquilo já é Covid, que já tá com o pulmão comprometido. Então, esses sintomas, que são sintomas ansiosos, eles têm sido muito mais frequentes durante a pandemia. Isso tem sido estudado também ao redor do mundo todo. Inclusive, uma das preocupações principais da OMS tem sido a saúde mental das pessoas durante a pandemia, né? Uhum. Porque isso tem acontecido até em pacientes que nunca tiveram transtornos de ansiedade. Ok. Agora, doutora, há alguma evidência que as pessoas que sofrem da apneia do sono, que é aquela paradinha que você dá assim durante o sono, aquela paradinha de respirar, há alguma evidência que essas pessoas possam ser mais suscetíveis à contaminação do coronavírus? E aquelas pessoas que usam o CPAP, né, aquele aparelhinho que ajuda a respirar, ela pode espalhar mais o vírus pelo ar? Não, na verdade, o que tem assim, quem tem a apneia do sono que não é tratado, significa que é um distúrbio de sono e, portanto, a pessoa não consegue atingir todas as 4 fases do sono que a gente tem e a gente precisa, né? Fisiologicamente, nós somos seres que a gente foi feito para passar um tempo do dia acordado e um tempo dormindo, para que todas as nossas funções biológicas ocorram de uma forma adequada. Quem tem apneia do sono, às vezes mesmo sem perceber, não consegue atingir todas as fases do sono. Ou seja, é um sono não reparador. Uhum. Se é um sono não reparador, ele interfere diretamente na liberação de hormônios e na imunidade. Então, sim, essa pessoa pode ficar mais suscetível a uma infecção, por exemplo, pelo Covid ou por outros vírus, tá? Em relação à sua pergunta do CPAP, assim, não, a pessoa que usa o CPAP, se ela está usando de uma forma adequada, ela não aumenta o risco de transmitir coronavírus para outras pessoas. Inclusive, o CPAP é o tratamento de escolha para a apneia do sono. Ok, então, Lu. Tem a perguntinha da Denise, vamos lá. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Meu nome é Denise, eu sou de Caçapava. Eu gostaria de saber da doutora Ana Paula se a idade tem influência na falta de sono. Eu acordo muitas vezes na noite ou às vezes muito cedo de manhã e perco o sono. E já me disseram que a idade tem essa influência. Tá bom? Obrigada. Bom dia. Será, doutora? Sim, assim, ao longo da vida, existe uma necessidade cada vez menor de sono, de quantidade de horas de sono, né? Então, vamos supor, se o adolescente precisa de 10 horas, a criança, o adolescente 10 horas, o adulto precisa de 7 a 8, o idoso 6 horas ele já está descansado e tá tudo certo, tá? Então, essa quantidade de sono necessária, ela vai diminuindo. Mas existe uma coisa no idoso que é muito importante, que é parecido com o que a gente está vivendo agora na pandemia. O idoso, geralmente por ter poucas, assim, atribuições na vida, ele tem mais tempo livre, então o idoso fica mais diante da TV, ele não sai para trabalhar e tal. O idoso tem uma tendência de passar mais tempo do dia sentado e deitado. E ele
não cansa o corpo suficientemente para poder pegar no sono e adormecer, tá? E além disso, o idoso ele geralmente tira cochilos ao longo do dia. Eu tenho pacientes que falam assim, não durmo nada à noite. Aí você vai investigar como que é a rotina de sono, ela não dorme nada à noite, mas ela a 1h30 ela almoça e ela dorme das 2h30 até as 5. Você entendeu? Então, não adianta. A conta é de 6 horas de sono por dia. Se você dormiu 2 horas à tarde, você vai precisar de 4 horas só à noite. Então, a conta é 6 horas no total. De preferência, você não deve dormir à tarde ou... Se você estiver sentindo necessidade de sono, no máximo meia hora depois do almoço. E durante o intervalo, a doutora comentou da importância do sol, da gente tomar sol para o sono, é isso, doutora? Uma das coisas que mais estão impactando, né, a questão do isolamento, as pessoas fechadas em casa, é que a gente está tomando menos sol, né? A gente está se expondo menos ao sol. E quando o nosso organismo se expõe ao sol, o nosso corpo entende que é dia e que ele precisa ficar acordado, né? Então, o sol, ele inibe a produção de melatonina durante o dia para a gente ficar acordado. Ele é muito importante no processo de vigília, né? O sol, que eu digo, a claridade do dia. E aí, as pessoas fechadas em casa sem tomar sol, vai interferir diretamente nesse ciclo sono-vigília. Então, a recomendação é que as pessoas tomem pelo menos meia hora de sol ao dia. Pode ser na varanda de casa, pode ser no quintal, pode sair um pouquinho ali na calçada de casa, de máscara, mas se expor um pouquinho ao sol é super benéfico para dormir bem à noite, né? Além disso, manter rotinas aí, hábitos de sono, por exemplo, a higiene do sono, tirar o pijama, né? Colocar uma roupa para você entender, seu corpo entender que é hora de ficar acordado, não ficar o tempo todo deitado, não ficar o tempo todo no quarto, ter hora para acordar e para dormir. Então não é porque você está em casa de quarentena que você pode dormir e acordar a qualquer hora, tirar vários cochilos. Tudo isso interfere diretamente na qualidade do teu sono à noite. E aquela pessoa que não dormia, doutora, e está dormindo demais, pode ser um sinal de depressão? Isso tem acontecido também, né? Porque aumentaram, os índices de depressão estão mais altos, né? Então, a hipersonia, que a gente chama, é uma característica, é um sintoma de um transtorno depressivo, por exemplo, um transtorno de humor. Então, se você está dormindo demais ou dormindo de menos, você tem que ficar alerta a outros possíveis sintomas e procurar ajuda médica se isso for uma coisa que está te incomodando. Lembrando que os médicos, de maneira ambulatorial, têm atendido virtualmente, através de telemedicina. A telemedicina foi regulamentada, né? Então, você pode sim fazer uma consulta com o médico, até com o psicólogo, se você faz psicoterapia, através do teleatendimento. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Falando Nisso. Amamos conhecê-la aí de longe, mas tão de perto. Obrigada pelas orientações, viu?